Arthur Cabral, vamos lá. Eu acabei de falar com uma pessoa do Corinthians que me disse o seguinte: apenas conversas com o Arthur Cabral. O Arthur Cabral é aquele atacante que teve uma ótima passagem pelo Ceará, passou pelo Palmeiras e foi vendido para o Basel da Suíça. Lá fez muito gol e tal, foi para o Benfica. No Benfica, hoje, ele não é uma realidade, não é titular. Apesar que na pré-temporada ele fez um golaço, inclusive, de bicicleta que eu coloquei nas minhas redes sociais. Hoje ele não é uma realidade dentro do Benfica. Então, Benfica toparia fazer negócio com o Arthur Cabral. Existe uma conversa com o Corinthians, mas é uma conversa tímida por enquanto. Né? Confirmei isso com uma pessoa da alta cúpula do Corinthians que me disse, são apenas conversas. E o Corinthians tem alinhado a contratação do Héctor Hernández, que é um atacante espanhol que está lá fazendo exames médicos, aquela coisa toda. O Arthur Cabral, hoje, tem um valor de mercado acima dos 12 milhões de euros. Né? É acima dos 12 milhões, 12, 15 milhões de euros. O Benfica é um clube que dificilmente empresta jogador. Né? Seria, no caso, para vender, enfim, recuperar o que foi investido. E o Corinthians, a gente sabe, a situação financeira hoje do Corinthians não é para chegar e tal 12, tal 15, pá, 18, 20. Não contratou o Gonzalo Plata, não contratou o Alex Arce pela questão financeira. Então, as conversas, né, estão abertas, mas dentro do Corinthians, o pé é totalmente no freio e é muito naquela resposta de, apenas conversas, estamos apenas conversando. Então, essa é a notícia que a gente tem aqui, que a gente passa para vocês em relação a Arthur Cabral no Corinthians. Lembrando, não é a primeira vez que se tem o papo de Arthur Cabral no Corinthians. Já teve na gestão do Ilho, agora na gestão Augusto Melo. Então, é isso. Corinthians conversa, apenas conversa, e o Benfica é um clube que vende, é um clube que faz negócio. Foi assim com o David Neres, né? O David Neres agora é jogador do Napoli, e outros tantos brasileiros. É só a gente pegar aqui a lista de brasileiros que passaram por lá, dificilmente rolou empréstimo, foi negócio. Né? O Benfica hoje que o diretor esportivo, inclusive, é um cara que conhece muito bem o mercado, né? É um profissional que conhece muito bem o mercado. Então, não é simplesmente chegar aqui e leva, por empréstimo. Enfim, é uma situação que está acontecendo, mas eu não colocaria tanta... eu não vou ser tão assertivo nesse primeiro momento em relação a essa negociação. Esse é o ponto. E é isso. E a galera aqui está me perguntando direto aqui sobre o Arthur Cabral, e eu quero aproveitar e responder daqui a pouco um pouco sobre o Mário Rui também, que já que a gente está falando de Portugal ali, de um jogador português que o São Paulo tá de olho. Enquanto isso, eu estou recebendo algumas mensagens aqui. Eu quero aproveitar também para falar sobre o Luizão. O Luizão que o Corinthians fez uma proposta para o West Ham. O Luizão é aquele zagueiro formado em Cotia. É o zagueiro que foi formado em Cotia e aí não renovou com o São Paulo, foi para o West Ham, da Inglaterra. Aí jogou lá no West Ham, teve uma temporada lá e tal. E aí, agora o West Ham topa fazer negócio com ele. O Corinthians, o que o Corinthians fez? Fez a proposta, o West Ham fez uma contraproposta, o jogador deu sim ao Corinthians. Houve um sim do jogador ao Corinthians por empréstimo com uma opção de compra no final. Essa negociação, há uma semana atrás, exatamente uma semana atrás, essa negociação estava caminhando para fechar. Né? O Corinthians conversando com o West Ham, fez a proposta, teve a contraproposta, as conversas continuaram, o jogador aceitou o Corinthians, aceitou o que o Corinthians oferece, aquela coisa toda, né? Chegar, vestir a camisa por empréstimo, uma temporada, enfim. O
o Luizão aceitou o Corinthians. E tinha tido também uma sondagem do Inter e um interesse também do Vitória um pouco maior, e os dois foram, né, prontamente rechaçados a partir do momento em que o Corinthians entrou na jogada. Só que já tem uma semana que não tem mais comunicação entre staff, West Ham e Corinthians, está parada. Então, assim, essa negociação hoje, e a gente está na porta do fechamento da janela, ela está parada. Então, o Luizão aguarda um posicionamento do Corinthians, né? O Corinthians ainda não enviou a documentação para efetivar essa negociação. Então, não tem hoje nada acontecendo entre Corinthians e Luizão. Está estagnada a negociação. Inclusive, hoje, antes de vir para a live, eu falei com uma pessoa que me disse, ó, a gente está esperando. Quando o Luizão viu o Corinthians lá, encheu os olhos e tal, quis vir rápido. Então é uma negociação que tá parada. Lembrando que o Luizão é aquele zagueiro formado em Cotia, como eu falei para vocês, e depois foi para o West Ham. Então é isso. Vou começar sobre Hugo, tá? Hugo Souza e também Luizão. Situação do Hugo Souza. Há muita confiança dentro do Corinthians, que o Corinthians vai comprar o goleiro do Flamengo, tá? Não vejo nenhuma preocupação dentro do clube, não vejo nenhum negativismo também, assim, sabe? Aquele espírito de, não vai dar certo, enfim, não vejo isso, tá? Há muita confiança, o Corinthians pretende usar o dinheiro da patrocinadora Esportes da Sorte para contratar o Hugo, inclusive querer morder uma fatia maior do goleiro. O Corinthians está empolgado, né, e está gostando da ideia do Hugo, né? Aliás, uma ideia que parece que nasceu no meio do torcedor, do Hugo ser aí o midiático, tá? O Corinthians investindo uma boa parte da grana ali para comprar também uma boa parte dos direitos econômicos do jogador, que deve acontecer a partir do dia 1º de outubro por conta de contrato, cláusula contratual, tá? É bom lembrar que o Corinthians, né, em relação ao Hugo, vai precisar pagar 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, tá? É bom lembrar também que o Corinthians, ele já desembolsou uma grana, pagou 200 mil euros, né, 1.200.000 mil reais pelo empréstimo do jogador até o final do ano, e vai pagar agora, né, mais 800 mil euros aí para ficar com o atleta em definitivo. E se quiser colocá-lo em campo contra o Flamengo, tá, pelo Campeonato Brasileiro, né, as duas equipes vão se enfrentar em breve, né? O Corinthians enfrenta Fortaleza nesse domingo, depois o Flamengo, né, no outro domingo. Aí o Corinthians, a 25ª rodada do Brasileiro, para ser mais específico, o Corinthians tem que pagar 500 mil reais ao time carioca. E depois se cruzar na Copa do Brasil, mais 500 mil aí vai dar 1 milhão que a gente estava prevendo. Vamos ver se o Corinthians também vai gastar com isso para ter o jogador em campo, tá? Essa é a situação do Hugo Souza. Vou explicar agora para vocês a situação do Luizão. A situação do Luizão não tem essa questão do Corinthians, não está querendo, está cozinhando. A questão é grana. O Corinthians está quebrado, o Corinthians não tem dinheiro. Eu não sei o que acontece com a grana do Corinthians, né, que nunca tem. Em relação ao Luizão, o Corinthians fez a proposta, se acertou com o jogador, fez uma proposta para comprar, para contratar o jogador por empréstimo por 1 ano, e a opção de compra, o Corinthians queria fixar em 3 milhões de euros por 70%, tá? Já o Benfica, desculpa, o Benfica não, já o clube aí detentor, né, do zagueiro Luizão, West Ham, pediu 5 milhões de euros, então é uma diferença considerável, tá? A situação está um pouco complicada por causa disso, porque ele está com medo depois do zagueiro brilhar e não ter essa grana lá na frente. Então o Corinthians está, né, enfim, deu uma travada, o Corinthians está tentando melhorar esse valor, ou então chegar no meio termo, 4 milhões de euros, enfim, para tentar fechar o negócio. Lembrando que é opção de compra, tá? Não é uma obrigação de compra, também não é uma grana que o Corinthians tem que desembolsar agora. Então é isso que tá pegando. Sempre que pega no Corinthians é grana, tá? Mas o Luizão segue na mira, o Corinthians segue negociando. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Olha só, vamos às informações exclusivas do canal Café do Setorista, tá? Vou explicar para vocês, né? Tô até aqui pegando aqui na fonte de novo que ela, né, me passou. Vou explicar para vocês a situação do Héctor Hernández, atacante, né, que
chega ao Corinthians, né, espanhol, que já chegou ao Corinthians, e também o José Martínez, né, que é o volante venezuelano. Quando estreiam? Como eles estão no treinamento? Tudo isso agora. Olha só, situação do nosso querido aí, o Javier Martínez, né, o Jorge Martínez, enfim, o venezuelano, né, o venezuelano que foi, né, enfim, contratado pelo Corinthians, o que está pegando é só uma questão realmente de contrato. O Corinthians vai pagar 2 milhões de dólares por ele ao clube norte-americano, só que ele tem uma dívida o clube tem uma dívida com ele não quer perder essa grana, então por isso que ainda o acordo, né, não foi fechado oficialmente, tá? Já passou nos exames médicos, já treina com bola, já agrada, e se resolver essa pendência contratual, tem a questão do visto, regularizar no BID, tem até nesta sexta-feira para isso. A ideia já é colocá-lo em campo contra o Fortaleza, processo extremamente acelerado. Já o espanhol, né, ele estava muito tempo parado, né, o último jogo dele foi em abril, e foi considerado muito abaixo fisicamente, preocupou, tá? E agora fica a questão da comissão técnica. Uma coisa foi definida, tá? Existem vários departamentos no Corinthians. Se ele estiver em campo, se ele for regularizado para jogar contra o Fortaleza, ou até mesmo contra o Flamengo, enfim, é um jogador que a comissão técnica vai acelerar o processo. Ele não está pronto ainda, foi considerado muito abaixo fisicamente, não por algum problema ou, né, não estou falando tecnicamente, tá, gente? Tecnicamente ainda, depois eu passo para vocês uma avaliação melhor, esperar mais alguns treinos dele. Mas fisicamente foi considerado muito abaixo. Então, dentro do Corinthians, eles estão duvidosos em relação a acelerar o processo como foi com tantos outros, tá? Porque o caso dele realmente deu uma assustada em questão de estar muito abaixo fisicamente. Então a gente vai ter que aguardar, né? O Corinthians talvez não acelere a questão do Héctor, mas vai ficar a decisão para o Ramon. Então não dá para cravar que não vai acelerar. Mas se colocar em campo, é certeza que acelerou muito e que foi uma decisão do Ramon. Porque né, os departamentos do Corinthians, departamento físico, preparação física, fisiologia, enfim, entendem que o jogador está muito abaixo realmente fisicamente, tá? Agora, comenta aqui embaixo, o que você acha? Acelera, não acelera? Deixa a sua opinião aí sobre o Héctor e também sobre o volante venezuelano. Agora eu vou falar dos atacantes, né? Enfim, surgiram duas informações importantes aí no dia de hoje, tá? Que o Corinthians negocia com o Arthur Cabral, né, do Benfica, e que o Corinthians pode fazer uma última tentativa pelo Alex Arce, paraguaio da LDU. Vamos lá. Sobre o Alex Arce, o que me falaram é que após a eliminação da LDU na Sul-Americana, houve uma conversa do Ramon Dias com a diretoria corintiana para avaliar uma última tentativa. Será que não rola agora que eles foram eliminados? Mas não houve ainda essa tentativa. Foi uma conversa interna, né, que acabou vazando entre eles lá, porque sempre vaza, mas o que me falaram é que não houve a tentativa ainda e nem sei se vai, né, ocorrer essa tentativa do Corinthians em relação ao Alex Arce, tá? Foi uma conversa como tipo uma conversa minha com vocês, cafezeiros. E aí, será que não rola? Enfim, e tinha, né, ali pessoas da comissão técnica, enfim, também diretoria do Corinthians, tá? Em relação ao Arthur Cabral, eu confirmei dentro do Corinthians que realmente há uma conversa, tá? Do Corinthians com o Benfica e também com o staff do Arthur Cabral. Lembrando, né, que o Arthur Cabral, ele é agenciado, né, pelo Pitombeira, tá? Então, só para você entender, confirmaram a conversa, mas eu estou, tá? Eu estou extremamente desconfiado que isso pode ser, é uma opinião só, tá? Eu vou abrir uma exceção para uma opinião, que pode ser uma bela de uma cavada, tá? Primeiro, o jogador está desvalorizado lá, o jogador, nenhum clube brasileiro manifestou interesse nele, o Benfica não tem interesse nele também lá, e de repente surge essa informação no Corinthians, tá? Eu espero que não seja isso,
Mas eu vou dar um alerta para vocês, e vocês sabem quando eu jogo com a minha experiência, é quase 90% de acerto. Estou falando sem vaidade nenhuma, estou falando pelos acertos que eu já tive recente, né? Em relação ao Plata no Flamengo, em relação ao Wallace no Cruzeiro, que não era informação, mas eu fui na experiência passando para vocês uma opinião. Assim, tá com cheiro de cavada, sabe? Para valorizar o jogador, porque às vezes dirigente e empresários são amigos, né? Para ver se alguém mais procura no mercado, já que o tempo está se esgotando. Eu não. Pode ser que é uma opinião, tá, gente? Pode ser que eu esteja enganado e realmente o Corinthians vai contratar o cara. Só que não é muito centroavante. Em quantos centroavantes o Corinthians vai ter para o restante da temporada? Você imagina se só hoje surgiu que vai para cima do Arce na última tentativa, tenta o Arthur Cabral, já tem o Hector Hernandes, aí tem o Yuri, tem o Pedro Raul. Vai parar como isso, né? Às vezes é bom contratar um só, muito bom, né? E ter ali um moleque na reserva, entendeu? Você contrata um cara top e um moleque na reserva, né, já é o suficiente. Mas enfim, esse é o Corinthians, tá? Informação que eu tenho, mas assim, de oficial mesmo, tá? É que eu não sei porquê, eu não me segurei, eu quis dar minha opinião sobre isso, porque o Blend normalmente eu não dou opinião. Mas informação, você que vai escrever no Twitter, realmente é a conversa entre Corinthians, Pitombeiro e Benfica, tá? Lembrando que o Arthur Cabral tá em baixa lá, né? Nessa janela não chegou nenhuma proposta para ele, foi revelado pelo Ceará. Além do Benfica, passou pelo Basel da Suíça, defendeu o Palmeiras, Fiorentina, nunca vingou assim, nunca brilhou, né, muito na carreira. O Arthur Cabral chegou ao Benfica no ano passado por 20 milhões de euros, disputou 43 partidas na última temporada com 11 gols, tá? 11 gols, o Arthur Cabral, que já tem 26 anos. Tá certo, gente? Então não confundam aí minha opinião do Cabral aí com a minha informação que realmente existe conversa, mas eu tô desconfiado, tá bom? Torcedor, hoje, né, sexta-feira dessa, ficamos aí com as informações atualizadas do maior clube brasileiro, né, o Coringão, que vem trazendo informações de mercado aí, né, Luizão tá em pauta, assim, a gente pode entender também que o Cabral, né, cara, também aí pode estar chegando e fechando com o nosso clube. Enfim, é muita notícia relacionada ao maior clube do Brasil. Então, se você já deixou a sua opinião, deixa no seu comentário aí, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificação. Um grande abraço, vamos pra cima.